Bom dia. Bom dia, gente. Ai, meu Deus, eu não me acostumo com isso. Então, começar desde o começo. Tô um pouquinho nervosa, gente, desculpa. Como vocês sabem, não sei se todos sabem, a gente foi para o Chile. E eu fui para fazer uma escola, que é de treinamento e discipulado, da Jocum, na 7ª região do Chile. E lá na escola eles têm vários temas e eles te ensinam como as principais seriam como escutar a voz de Deus. Tem muitas aulas sobre perdão, sobre arrependimento, como você ter um relacionamento com Deus. Essa escola é para você conhecer um pouco mais de Deus. E essa escola são de 3 meses e são 2 meses práticos. Aí nessa escola você se aprofunda, conhecer mais de Deus. E um tema da Jocum é conhecer a Deus e fazer Ele conhecido. Então, você conhece a Deus nesses 3 meses, você aprende mais um pouco dele, e depois, nos 2 meses práticos, você vai colocar literalmente em prática o que você aprendeu. Então, a minha prática foi no começo no Chile, e depois a gente ficou um tempo na Bolívia. E lá no Chile, a gente foi numa festa que eles têm lá no norte do Chile, que chama La Tirana. E lá eles fazem uma festa, eu não lembro a quantidade de dias agora, mas acho que mais ou menos uma semana, não sei. 2 semanas? São 2 semanas. E eles fazem um culto para uma virgem que tem lá. E, vai um monte de bailarinos, os bailarinos pagam para dançar, e eles dormem em barraca, e dançam de madrugada, e tem banda, e você vê gente que faz sacrifício por essa virgem, que anda quilômetros até chegar à igreja que tem nessa cidade, e muitas pessoas andam de joelho para pagar alguma coisa que eles pediram para a virgem que aconteceu. Então, lá, o que a gente faz? A Jocum que tem lá no norte, ela monta um centro de ajuda, um centro médico. Eles conseguem médicos cristãos, eles conseguem pessoas que possam ajudar as pessoas que estão lá, porque muitas vezes os bailarinos machucam os pés ou precisam lavar. E a gente faz tudo isso. Tem ajuda médica. Como no norte faz muito calor, então muita pessoa passa mal, porque é muita gente. Então a gente ajuda nisso, com medicamento, e ajuda no espiritual também. A gente aproveita que as pessoas estão lá esperando, a gente conversa com elas, começa a falar um pouco de Deus, pergunta por que elas estão aqui. E você vê que, meio que eles já perderam a essência, isso já caiu na rotina. Eu vim porque meu pai vem, eu vim porque minha família sempre veio. Então eu vim por vir. Eles não são literalmente ali com a Virgem, ela é meu amuleto. Não, eu vim porque sempre minha família veio. E nisso, você consegue conversar com as pessoas, fazer elas entenderem que isso, isso não é verdade, que não é a Virgem que faz. E a gente começa a falar de Deus para eles, e fazer eles entenderem que, não é a Virgem, que ela é só uma imagem. Isso você começa a falar com as pessoas. E a gente faz várias outras coisas também lá. Tem, a gente pega uma mesa e põe no meio da rua. Como faz muito calor, uma estratégia que eles sempre têm é de colocar um galão com água, e a gente dá água de graça para as pessoas. Porque como vai muita gente, eles aproveitam para vender tudo, né? Então lá a gente dá água de graça, isso é um diferencial. E a gente aproveita e pergunta, quando a pessoa vai tomar, a gente pergunta, começa a puxar assunto com ela, pergunta se pode orar, se tem alguma coisa. Tem isso e algumas outras coisas que a gente faz. Isso foi no norte do Chile, que foi minha cruzada, a parte prática. E depois a gente foi para Bolívia, conheceu, é um lugar lindo. A gente ficou lá para ajudar uma igreja que estava começando. Então, a gente ficou fazendo evangelismo na rua. A gente trabalhou com crianças. A gente também foi numa prisão feminina lá, que eles já tinham um trabalho lá, então a gente conseguiu entrar.
A gente ficou muito feliz porque a gente foi a primeira equipe que eles receberam que conseguiu entrar, porque a prisão não deixava ninguém entrar. Então a gente foi lá, conversou com as mulheres, é uma realidade muito diferente da nossa. Tipo, você vê pessoas lá que foram presas por coisas mínimas, coisas muito pequenas. Tipo, uma mulher estava lá porque ela falou mal da vizinha dela, e por isso ela foi presa, porque a vizinha dela deu parte. Então ela foi presa. São coisas, tipo, que você fala, uau, aqui nunca vai acontecer. E essa foi minha parte prática. Depois disso, a base que a gente está, depois do incêndio que teve em janeiro, perto de onde a gente está, eles começaram a ajudar essas pessoas. São mais de 1.000 famílias que perderam suas casas lá. Então a gente começou a ajudar as famílias, a gente recebe doações de roupa, de comida. Então a gente entra em contato com as pessoas e começa a distribuir tudo isso. A gente ajuda com fralda. E além disso, isso seria como só uma desculpa para a gente conseguir falar com as pessoas, porque a gente ajuda também espiritualmente. Então as pessoas vão lá, a gente conversa, muita gente chora, porque tipo, perdeu suas casas, perdeu tudo que elas tinham, perdeu seus animais, e demora para construir as casas. A gente saiu de lá, tinha entregado só 30 casas, de 1.000 famílias, tipo, isso não é nada ainda. Mas a gente conversa com as pessoas, e a gente faz visita nas casas, a gente pega o contato delas e vai visitar para estar mais de perto. Aí no final do ano agora, a gente montou um discipulado para estar mais perto com eles, para tipo, não só chegar lá e dar uma palavra ou conversar, mas ensinar um pouco deles, para eles da Bíblia. Ensinar para eles conhecerem a Deus. E a gente fala que a gente, tipo, como Jocum, a gente não tem nenhuma igreja específica. Nós somos de várias igrejas. Então, alguns deles perguntam, tipo, mas em que igreja eu devo ir? A gente fala, tipo, vai na igreja que você quiser. Tipo, onde você se sentir bem, tudo bem, não tem problema. A gente não está com nenhuma placa de igreja para você ir, tipo, incentivando você tem que ir lá. Você é livre. Então, a gente abre esse leque para eles também. E para eles, a gente é um tipo de cristão diferente. Por falar isso, pelo jeito que a gente vive, por as coisas que a gente faz. Isso mostra muito de Cristo para eles. Porque muitas igrejas, quando aconteceu isso do incêndio, muitas igrejas foram ajudar, mas tipo, só foi naquele primeiro mês, ou não permaneceram. E essa base da Jocum, a gente tem um container nesse bairro que aconteceu isso, nessa parte, e a gente está sempre lá, a gente vai todos os dias, a gente está aberto sempre para eles podem ir a hora que eles quiserem e tipo, falar com a gente o que eles estão precisando, realmente estão precisando, que daí a gente procura ajudar eles. E esse tempo para mim, quando a gente foi de muito crescimento, eu amadureci bastante, eu cresci. E isso foi bom. Eu acho que antes de eu ir, isso aqui não seria possível nunca. Eu nunca estaria falando no microfone. Eu nunca, tipo, chegaria uma pessoa com outro idioma e falaria de Deus para elas. Eu nunca faria isso. E, tipo, é muito bom saber que a Tati cresceu. A Tati está se tornando a Tati que ele quer, que ele sempre sonhou. E fazer isso me deixa muito feliz. Fazer o que ele deseja me deixa... Uau, eu estou fazendo o que o papai quer. Eu amo muito isso. E é isso que eu tinha que falar para vocês. Vou deixar com o Vini agora. Amém, missionária. Cara, foi um tempo bem legal. Para mim foi um tempo de expansão. Porque eu já conhecia os diretores da base... E eles foram os meus diretores da minha escola, que eu fiz em Santiago. Fiz em 2009. E aí em 2012 eles saíram de Santiago para abrir essa base no sul, na 7ª região. E eu fui obreiro da escola da minha esposa. E foi muito legal. Então, de verdade que foi um tempo de expansão. Porque a responsabilidade, ela gera maturidade, né? Então, o fato de ter que ficar dando aula, e cada aula são 3 horas e meia de duração. Então, o fato de você ter que preparar a aula
com esse tempo e de várias vezes. E, por exemplo, a falar de sacerdócio, a gente falou 2 dias, né? Eu falei quase 8 horas de sacerdócio. E então tudo isso gera muito desenvolvimento. Foi um tempo muito legal. E eu estava responsável, todos os dias de manhã a gente tem um tempo de devocional, 1 hora de devocional ou 1 hora de intercessão juntos. E isso também é bem tenso, porque a gente tem que ter preparado 24 horas, porque são todas as manhãs. Ainda que eu não centralizava em mim, eu sempre distribuía para que todos falassem. Mas, por exemplo, às vezes mudava os planos e era meia-noite, amanhã a gente vai ter que ter devocional. E eu tinha que ter preparar alguma coisa para falar no dia seguinte de manhãzinha. Então foi um tempo de muito crescimento mesmo. Basicamente a gente tem uma vocação para povos não alcançados. A gente vai fortalecer a igreja perseguida e a gente já está envolvido com um projeto chamado Bengali, que é o nome de uma etnia. Bengali é todo o Bangladesh e uma parte da Índia. Bangladesh é um país do lado da Índia, não é parte da Índia, são 2 países separados, mas Bangladesh é bem pequenininho, ele é envolvido pela Índia, e uma parte da Índia e todo o Bangladesh forma a etnia Bengali. É a 2ª maior etnia menos alcançada do mundo, a 2ª menos alcançada do mundo, e é para lá que nós vamos. A gente fez uma escola de plantação de igreja no meio de povos não alcançados. Como chegar em pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, como falar com muçulmanos, como plantar igrejas num contexto onde não pode ter um prédio com uma placa de igreja, e são sistemas de igreja em casa, igreja subterrânea. E enquanto a gente fazia a escola, Deus mostrou para a gente até o nome da cidade que a gente vai morar em Bangladesh. Isso para a gente foi muito poderoso. E geralmente, às vezes, a gente tem um conceito: quando Deus mostra, então Deus quer fazer agora. E a gente ficou empolgado. Cara, Deus mostrou até a cidade, que inacreditável. Será que a gente já vai morar lá agora? E aí Deus deu uma palavra para a gente: vocês são como José. Quando eu mostrei algo para José, que foi o sonho, isso não se cumpriu de imediato. Ele foi inserido em um processo, e depois desse processo isso se cumpriu. Vocês são como José, vocês estão entrando em um processo. E bom, a gente está nesse processo. E parte do processo é aprender inglês, que é o que a gente está fazendo. Esse final de semana agora a gente vai para um acampamento da Portas Abertas, e o acampamento todo é uma simulação da igreja perseguida. Então, quando você entra no acampamento, você já recebe um outro nome, você já tem uma outra identidade e sofre perseguição. É bem tenso, o cenário é muito real. E tem como pressão psicológica, emocional, muito desgastes. É tão intenso, mas tão intenso e tão real, que existe casos que nesse acampamento pessoas negaram a Jesus, de tão forte que é. Então, isso é a parte do nosso treinamento. Ore por nós, vai ser um tempo bem legal. E bom, a gente queria fazer uma viagem a curto prazo agora de 2 meses. E a gente estava empolgado, a gente mobilizou isso, falamos com várias pessoas. E as pessoas que nos corresponderam já sabem do que eu vou falar agora. Lindinha você, né? E aí outra vez Deus deu uma palavra para a gente. A gente estava querendo ir espiar a terra, se baseando que os espias foram ver Canaã, e de repente me veio uma impressão: cara, e se não for para a gente espiar nada? E se a gente tiver que viver o processo que Deus tem e sem espiar, para a gente não se apoiar nisso? E a minha esposa, mais convicta do que eu, disse: não, vamos. Falei: cara, eu estou com uma impressão que ainda não é. E ela: não, a gente vai. E passou, eu falei: cara, vamos orar. E aí a gente teve uns dias de oração, e de repente um dia ela me veio, ela falou: não é pra gente ir. Eu falei: ela falou: amor, Deus falou comigo. E a Tati não é esse tipo de crente almático que fica a cada 5 minutos falando: Deus falou, Deus falou, Deus falou, Deus falou.
E quando a Tati olha nos meus olhos e diz, Séria, eu tenho temor, porque eu sei que Deus falou com ela. Ela disse, eu estava andando e Deus falou comigo, qual é a palavra que eu dei para vocês? E aí eu respondi, que nós somos como José. E ele me disse, quando José recebeu algo da minha parte, ele não foi lá no Egito ver como era, ele só viveu o processo e depois eu coloquei ele lá. Falei, aleluia, né? E o Luiz Hermínio sempre fala, se você não consegue ouvir Deus, ouve sua mulher. E eu fiz o mesmo. Falei, amém, me submeti ao que o Senhor falou com a Tati. E bom, a gente está nesse processo então, a gente não poderia estar aqui agora, janeiro é um mês muito corrido lá na base, a gente tem muitas tarefas, mas tudo que aconteceu com a Zaf, vocês sabem, a gente conversou com eles e a gente antecipou nossa viagem, com algumas condições que eles colocaram para a gente, né? Algumas coisas que a gente teria que fazer lá, a gente vai ter que fazer daqui, então a gente continua trabalhando, mas a gente está nesse processo. A gente tem um compromisso de trabalhar nessa próxima ETED, a gente volta em março, a primeira semana de abril já começa a próxima ETED, e a gente juntos agora vamos trabalhar nessa escola. Termina em setembro e a gente está orando para fazer uma escola específica para ser enviado para os povos não alcançados. A Jocum, ela não manda a gente para fortalecer a igreja perseguida se a gente não tiver essa escola, que é uma escola de missões e fronteiras, que é específica para transcultural. Essa escola ela tem 3 meses teóricos, e aí a gente está orando para saber onde a gente vai fazer essa escola, qual é o país, e aí a gente anela que seja esse ano ainda. E aí a gente vai fazer essa escola de 3 meses e a gente vai pro pau. Porque Bangladesh é um país muçulmano e eu já estou a caráter por causa da minha barba. Tem uma base da Jocum lá meio escondida. Talvez, não é certeza, mas talvez a princípio a gente fique um tempo com eles para a gente conhecer melhor a cultura, conhecer melhor o idioma. A princípio a gente vai se comunicar através do inglês, nem todos falam, mas alguns, então a gente vai precisar de tradutor. E estando lá a gente quer aprender o idioma local, que é bengali, que é bem esquisito, bem estranho, não é parecido com nada, não tem nem letra, é aqueles rabisco pique árabe assim, a escrita também é da direita para a esquerda, é bem... Por isso a gente está aprendendo inglês, que é um pouco mais fácil, né? E estando lá a gente aprende esse idioma. E aí talvez se a gente ficar um pouco na base, mas depois a gente quer morar no meio dos muçulmanos mesmo, porque a gente quer trabalhar com plantação de igreja. E se a gente trabalha com plantação de igreja, a gente não pode viver numa base, porque se a gente é descoberto, a gente compromete toda a nossa comunidade. Então por amor a eles, a gente tem que morar na base, porque se descobre, sofre nós dois e não todo o grupo. E esse é o conceito. E a gente tem olhado a perseguição de uma forma bem diferente. Primeiro que a gente não olha os perseguidores como nosso inimigo. Eles acreditam de uma forma tão violenta, eles acreditam que essa é uma verdade tão absoluta. Seria lindo se a gente tivesse a convicção tão firme quanto a deles. E a perseguição é boa. A perseguição faz com que a igreja seja a igreja, com que a igreja se posicione. A gente esteve há 5, 6 meses atrás na Bolívia, passamos quase um mês lá. A gente viu a realidade de muitas igrejas. Você sabe que há uma semana atrás foi aprovada uma lei que agora foi aprovado, mas vai entrar em vigor dentro de 1 ano e meio. Mas foi aprovado que todo tipo de evangelismo e toda reunião religiosa agora dá cadeia de 7 a 12 anos. Então a perseguição já está chegando na América Latina. E aí a gente tem alguns amigos, a gente fez vários contatos lá e mandaram vídeos, fotos de como as igrejas se uniram para interceder pela nação. E há 5, 6 meses atrás era impossível isso acontecer. Por causa da perseguição aconteceu. Por quê? Porque aí a perseguição faz com que a igreja seja a igreja. Aí a perseguição ela nos alinha. Se você lê o livro de Atos, isso é muito claro para a gente, é muito claro. E a perseguição já chegou na América Latina e talvez venha para o Brasil. Isso é bom para a gente rever nossos conceitos. E foi mais ou menos esse o tempo que a gente teve. A gente está feliz. Estamos 2 semanas e pouco, 3 semanas. Ainda não é normal eu olhar para o rostinho dos meus sobrinhos. Quando eu vejo, eu ainda quero chorar. Como nessa manhã eu estava olhando os bonitinhos cantando. Só quero ver você.
E eu também quis chorar, não é normal. Também não é normal ver vocês. É muito legal estar aqui, é muito legal como a gente expressa a nossa adoração ao Senhor. A igreja que a gente faz parte no Chile, a nossa adoração é só um pouquinho diferente, a gente adora com o hino da harpa. E se você só sabe adorar a Deus com esse tipo de música, eu quero te dizer que você é almático e religioso. Porque se você não sabe adorar a Deus de várias formas, de vários ritmos, você não é um adorador de verdade. Porque a adoração de um adorador não é expressa de uma maneira só. Aquele que adora ao Senhor em espírito e em verdade, ele adora quando tem música, quando não tem, e ele consegue adorar com a mesma disposição até quando é um corinho de fogo, até quando é um hino da harpa, e você consegue ainda assim queimar no Senhor. Eu falo de corinho de fogo, a Bispa Thelma quase sapateia do meu lado. Amém, é isso. Obrigado. Nós vamos orar com vocês. Se alguém quiser mais vir aqui, pode ficar. Se alguém quiser se aproximar deles, né, e orando por eles, a gente vai estender nosso carinho, né, e também nossa responsabilidade está intercedendo pelos outros, né, que também estão enviados nas nações. Hoje a gente ouviu um pouco da realidade do que eles estão vivendo e do que Deus tem para eles daqui para frente. Eu acredito que os outros que estão lá também estão vivendo outras realidades, outros desafios, mas que o Senhor os está respaldando, né, com verdades, com convicções, com recursos, né, e fortalecendo eles, né, nas mínimas necessidades ou até mesmo desafios, obstáculos que são colocados para eles tentarem desistir, mas eles são impulsionados pela verdade de Deus que está dentro deles para continuar avançando. Né? E eu só não entendi que eles pediram para orar, que eles vão para o acampamento simulado, né? Se é para orar para dar certo ou para vocês não negarem Jesus. Não vai negar não, não vai negar não. Se no simulado as pessoas negam Jesus, imagine no real, né? Mas que vocês sejam fortalecidos. Eu já ouvi falar, né, desse acampamento, eu sei que é bem tenso mesmo o negócio, mas que vocês passem pela simulação, né? Tem que ser aprovado na simulação. Tem que ser aprovado. Senão não dá certo. E fiquem firmes naquilo que Deus tem com vocês. E nós como igreja, né, como corpo de Cristo, vamos estar sendo igreja, né? Como ele falou, que cada desafio, que cada parte daquilo que o corpo de Cristo está vivendo, que é colocado para nós, aquilo que diz respeito a nós, e Cristo nos move para isso, que a gente esteja disposto a entender e a nos mover como o Senhor quer que nós nos movamos. Amém? Senhor, nós te damos graças pela vida do Vinícius, da Tati, Senhor, por aquilo que eles viveram, que eles experimentaram, Deus, e que abriu uma nova dimensão, Deus, para coisas que eles ainda vão viver e vão alcançar, Pai. Como eles mesmos disseram, Senhor, na fala deles, uns cresceram, outros expandiram, Senhor, mas isso é o que o nosso vocabulário alcança dizer, Deus, mas nós sabemos que em Ti, Pai, o alcance das coisas que o Senhor tem dentro do Teu propósito com a vida deles, Pai, é muito maior, Senhor. Por isso nós declaramos que a cada dia, Senhor, a convicção do Senhor se firme no coração deles, Pai, que a cada dia, Senhor, a verdade do Senhor seja clara para eles, que a cada dia os passos que eles precisam dar, Senhor, sejam claros para os Teus filhos, Senhor, porque quando nós caminhamos nessa clareza, abaixo o Seu propósito, Senhor, tudo que é necessário para que o propósito do Senhor se cumpra, Pai, nos alcança, Senhor. E tudo aquilo que os Teus filhos precisam, necessitam, buscam e almejam em Ti, Senhor, que estão linkados ao Teu propósito, Senhor, nós declaramos que os alcançará, Pai. Seja recurso, seja resposta, Senhor Deus, seja conhecimento do Senhor, sejam lugares, Senhor, sejam olhos abertos para ver o que o Senhor quer que eles vejam, Senhor, seja invisibilidade, Senhor Deus, no mundo do Espírito, para que entrem nos lugares que precisam entrar, Senhor, e manifestem o Seu reino da maneira e da estratégia como o Senhor quer que eles manifestem, Pai, que isso os alcance, Senhor. Nós declaramos isso sobre a vida deles que estão aqui conosco neste momento, Senhor, mas estendemos isso para todos os outros, Deus, que de forma direta ou indireta, Pai, estão ligados a esta casa, Senhor, e que passam pelos mesmos desafios, Senhor. A família do Inácio, da Renata, Senhor,
o Eliel e a família dele, Pai, a Roberta, Senhor Deus, o André e a sua família, Senhor. Nós declaramos, Pai, que o Senhor os alcança da mesma maneira, Senhor. Hoje nós estamos podendo ver, Senhor Deus, o Vinícius e a Tati aqui, Senhor Deus. Amanhã podem ser outros que virão, ou talvez nós não os vejamos mais porque estão enviados com base no seu propósito, Pai. Mas nós, como igreja, como ninho das águias, Senhor, nós declaramos, Pai, que o Senhor é o amparo, o Senhor é a convicção, o Senhor é a força, o Senhor é o sustento, o Senhor é o suprimento dos teus filhos, Senhor Deus, nas necessidades mais simples, Senhor, até as mais complexas, Senhor, que eles não estarão desamparados, Senhor, aonde estiverem, de que forma estiverem, Senhor, e também, Senhor, que eles não dependem só de nós, Senhor, nós somos apenas um dos canais que o Senhor usa para alcançá-los, Deus, mas que o Senhor pode usar quem o Senhor quiser, da forma como o Senhor quiser, e em qualquer lugar que seja, Deus, para que o propósito do Senhor se cumpra na vida deles, Pai. Obrigado porque podemos ver seus filhos, eles estão bem, Senhor, e que eles continuem, Senhor, firmes e centrados naquilo que é do Senhor para a vida deles, Pai. Nós os abençoamos, Pai, como enviados do Senhor, como família, como amigos, Senhor Deus, como parte do Ninho das Águias e como parte do seu reino, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Eu quero só compartilhar um texto com vocês antes da gente encerrar. Está em João 8, 38. E eu não vou me aprofundar muito, espero, não me aprofundar muito, e se for preciso, na nossa próxima reunião a gente retoma algumas coisas que estão sendo construídas em cima desse texto que o Senhor tem ministrado ao meu espírito. Que isso também alcance seu coração nessa manhã e que o Espírito também ministre isso a você, ministre mais coisas a você em relação às verdades contidas nesse texto. João 8, 38. Se você vê os versos anteriores, desse texto, os judeus aqui, o povo daquela época com quem Jesus foi tendo contato, eles começam a questionar a Jesus falando: mas o que você está falando, você não conhece, nós somos filhos de Abraão, nós conhecemos Abraão, você de onde que veio, da onde você veio, aonde você aprendeu essas coisas, questionando, interrogando Jesus acerca do que ele dizia, do testemunho dele, de que ele era o Filho de Deus, de que ele conhecia o Pai. E numa dessas respostas que Jesus ia dando para eles, aí Jesus diz o que está escrito aqui em João 8,38. Jesus fala assim: eu lhes estou dizendo o que eu vi na presença do meu Pai, e vocês só fazem o que vocês ouviram do Pai de vocês. Amém? Eu vou repetir, fala assim: Jesus disse para eles: o que eu estou dizendo a vocês, eu estou dizendo aquilo que eu vi na presença do meu Pai, mas vocês só fazem o que vocês ouviram do Pai de vocês. E eu não sei se você consegue alcançar as verdades contidas nessa declaração de Jesus, e talvez depois a gente fale mais, hoje não dê tempo da gente aprofundar tanto, mas algumas coisas simples que o Espírito começou a ministrar no meu coração a respeito dessa declaração de Jesus. Jesus fala para eles: o que eu digo para vocês são coisas que eu vi na presença do meu Pai, mas vocês, o que vocês falam, o que vocês fazem, são coisas que vocês só ouviram do Pai de vocês. Porque o discurso dessas pessoas aqui era: Abraão disse, nosso pai Abraão disse, e o que eles conheciam de Deus, acerca da verdade, acerca da lei, veio de uma linguagem oral, foi passando de pai para filho, então eles conheciam porque eles ouviram. E Jesus vem e fala: mas eu falo do que eu vi. Então, dentro dessa declaração, eu tirei, pelo Espírito, algumas verdades. A primeira dela
que não é mais tempo de nós simplesmente fazermos o que as pessoas não viram. É aquilo que vai me alimentar, é aquilo que vai me sustentar. Porque quando eu faço só porque eu ouvi, né, que precisa ser feito, ou eu ouvi uma orientação que precisa ser feito, aquilo vai chegar um momento que aquilo vai se tornar mecânico. Ah, eu vou no culto porque fala que tem que ir no culto. Ah, eu dizimo porque diz que tem que dizimar. Ah, eu cuido das coisas da igreja porque tem que cuidar. Ah, eu canto no culto porque precisa cantar. Mas se eu vejo o que todas essas coisas significam em Cristo, eu vou passar a viver daquilo que eu tenho visto, não simplesmente do que eu tenho ouvido. E eu não sei se vocês conseguem perceber a diferença disso, porque se eu só faço por fazer, vai chegar uma hora que eu vou me cansar. Tanto é que eles só faziam porque eles tinham ouvido do pai deles, né? Ouvido por gerações, ouvido só por ensinamento, então eles faziam mecanicamente. Porque quando o próprio Cristo se manifestou, eles não reconheceram o Cristo. E o Cristo era tudo aquilo que eles repetiam, tudo aquilo que eles falavam. E tudo aquilo até que eles ensinavam. Quando Jesus falou lá com o Nicodemos, ele falou: você é mestre em Israel e você não entende essas coisas. Por quê? Porque só ouviu, só leu, mas ele não conseguiu enxergar o que toda essa realidade significa. Então nós não podemos só viver de fazer coisas, viver só de realizar coisas, viver só de ter práticas, né? E às vezes algumas práticas são automáticas. Nós precisamos enxergar a realidade que nós temos e que nós somos em Cristo. Porque quando eu consigo enxergar Cristo, quando eu consigo enxergar minha realidade em Cristo, eu passo como é que fala? Eu passo a desenvolver, é ativada em mim essa capacidade que eu mesmo recebi do Cristo para fazer. Né? A Tati falou aqui, nunca que eu faria uma coisa dessa. Mas como ela passou, né, a experimentar isso, de viver Cristo, de experimentar Cristo, ela enxergou que ela tem capacidade de fazer em Cristo. Porque por ela mesma ela não faria. Então não é mais tempo de nós só fazermos porque precisa fazer. Nós precisamos começar a enxergar. A canção diz o que os anjos veem, né? Porque quando eles veem o Cristo, eles se prostram. Então nós precisamos começar a enxergar o Cristo. Precisamos começar a conhecer a Cristo. Porque se eu vejo a Cristo, eu consigo ver o meu irmão como Cristo vê. Se eu vejo a Cristo, eu vejo a situação que eu estou vivendo como Cristo vê, e eu enxergo além daquela situação. E mesmo que as circunstâncias mostrem o contrário, eu não vou viver o que as circunstâncias me mostram. Eu vou viver o que está além das circunstâncias do que eu já vi em Cristo. É essa a realidade que nós precisamos viver. E toda a diferença está naquilo que eu vejo. E toda a diferença está naquilo que eu enxergo no Cristo. Porque se eu faço só o que eu ouço, muitas vezes eu não faço nem por conhecer, eu faço porque mandaram fazer. Eu faço porque todo mundo faz. Né? A Tati também não falou, por que vocês vêm na festa? Porque todo mundo vem. Por que você vem na festa? Todo ano meu pai me traz e eu acostumei vir. Às vezes em Cristo a gente está assim. Por que você vem no culto? Porque todo domingo é dia de culto, então eu vou. Mas aquilo que eu vejo muda até como eu me comporto nos lugares que eu preciso ir, como eu preciso ir. A nossa reunião hoje, né, não começou da maneira que a gente costuma começar. Bom dia, Pai do Senhor, vamos levantar, vamos orar. Quando a gente tira, né, do automático, do comum que a gente tá acostumado a fazer, as pessoas não sabem como se move. Né? O culto já estava rolando, tinha gente conversando e tinha gente se cumprimentando e o culto já estava acontecendo. Quando eu vejo, eu sei porque eu vim e eu me comporto como aquilo que eu enxergo quando eu estou aqui junto. Então eu preciso ver para que as coisas que eu faço tenham sentido. Eu preciso ver para que quando eu estou num determinado lugar, o meu comportamento corresponda àquilo que eu vi. Porque o meu comportamento corresponde para o que eu vim. Né? E para aquilo que eu vi.
Se eu não vejo em Cristo o que significa uma reunião, se eu não vejo em Cristo o que significa estar junto, se eu não vejo em Cristo o que significa adorar junto, se eu não vejo em Cristo o que significa declarar aquilo que está sendo declarado, mas entendendo o que está sendo declarado, eu apenas estou fazendo. Porque eu ouvi que tem que fazer. Eu ouvi que o culto começou, então eu vou cantar. Né? Então é o que Cristo está falando aqui para eles. Vocês só fazem o que vocês ouvem. Mas o que eu digo é porque eu vi na presença do meu Pai. Então a gente precisa começar a ver, para a gente se mover de acordo com aquilo que a gente viu em Cristo. E mesmo que a nossa realidade, a nossa circunstância seja diferente, né, a gente vai continuar caminhando segundo aquilo que nós vimos em Cristo. Amém? Amém? Outra coisa, aquilo que eu vejo, quando eu vejo algo, aquilo vai expressar governo sobre a minha vida. Eu até escrevi aqui, porque o que eu vejo vai governar a minha realidade. Porque eu vou começar a viver de acordo com aquilo que eu vi. O que eu vejo vai governar toda a minha realidade, como eu me comporto, como eu me movo, como eu me disponho para fazer as coisas, como eu me entrego para fazer as coisas, como eu me porto diante das coisas que precisam ser feitas. E tudo isso em relação ao reino de Deus e extensão a toda a nossa vida. Então, ver as coisas é expressão de governo. Se eu consigo ver, se eu consigo enxergar, eu começo a expressar governo sobre a realidade que está diante de mim. Sobre a realidade que está diante de você. Por isso nós precisamos passar a ver. Precisamos passar a enxergar. Nossos olhos precisam ser abertos para nós enxergarmos essa realidade em Deus. Amém? Outra coisa. Dentro dessa declaração ainda. Não é mais tempo de nós só falarmos, mas é tempo de nós dizermos. Porque Jesus disse, vocês fazem o que vocês ouviram, mas eu digo o que eu vi. Nós precisamos passar a dizer coisas e não simplesmente falar. Porque às vezes a gente só sabe falar. Né? A gente fala, mas às vezes a gente não disse nada. Tem gente que fala, mas às vezes não diz nada. Quem nunca se desviou ou evitou alguém que você sabe que fala demais? Né? Não precisa fazer carinha de assustada, não, que eu sei que você já desviou de alguém, que aquilo ali fala demais, né? Vou mudar de rodinha antes que o fulano chega. Vamos tal festa, tal... tá bom, mas quando chega lá, né, se o fulano vir na minha direção, você dá uma disfarçadinha, chega, me tira da roda. Porque você sabe, você conhece que tem gente que fala, né? Quem nunca já esteve perto de alguém e a pessoa está lá falando, e você está viajando, está em outro lugar, está nem prestando atenção no que a pessoa está falando. Às vezes a pessoa fala, não é? Você fala, mas você nem ouviu nada que a pessoa falou. Não é? Porque tem pessoas que só falam. Mas não é mais tempo de falar, é tempo de dizer. Dizer cria coisas, dizer cria realidades. Dizer cria ambientes diferentes. E às vezes a gente só fala. A Bíblia diz que Cristo disse, Deus, né, disse, Deus em Cristo, Cristo em Deus, todos são um só, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele disse, haja luminares e houve. Dizer cria coisas. Dizer muda realidades. Só que o que acontece é que a gente está só falando. Por isso que as coisas não mudam, as realidades não mudam. Então a gente precisa começar a dizer coisas. Você sabe, um exemplo, tem pessoas que são mudas, fisicamente falando. Né? Elas não expressam palavras, mas elas falam com expressões e quem entende, né, entende o que a pessoa está falando, o que ela está querendo dizer. Mas tem gente que fala e não fala nada. Não sai nada. Então a gente precisa aprender a essência do que isso significa. Talvez numa definição etimológica, né, da palavra, dizer e falar, possa significar a mesma coisa. Mas a implicação disso é diferente.
Tem pessoas que às vezes dizem uma única palavra e consola, diz uma única palavra e traz reflexão. Diz uma única palavra e faz a pessoa pensar e faz a pessoa retroceder daquele passo que ela ia dar. Mas tem gente que fala e aquelas palavras não geraram nada, não construíram nada. Não acrescentaram nada. Por isso Jesus disse aqui para eles: eu digo aquilo que eu vi. Para isso a gente precisa ver, para a gente começar a dizer. Por isso que às vezes a gente não tem o que dizer. Por quê? Porque a gente não está vendo. Consegue entender isso? Às vezes a gente não tem o que dizer, não tem o que liberar. Por quê? Porque a gente não está vendo. E guarda isso com você. Aquilo que eu vejo muda o meu vocabulário. Aquilo que você vê muda o seu vocabulário. As pessoas que falam sempre a mesma coisa é porque elas continuam vendo a mesma coisa. Então você precisa mudar aquilo que você vê para que você tenha algo que dizer. E isso em todas as áreas da nossa vida. Nós, como filhos do reino, a gente precisa ter o que dizer. Não adianta a gente ter um linguajar evangélico, porque os desafios do reino vão além dessa realidade aqui, 4 paredes. Imagine você ter que falar de Cristo numa festa de uma santa. Você tem que ter o que dizer nesse lugar. Você não pode chegar lá e falar porque Deus amou o mundo de tal maneira e enviou seu filho. Às vezes você vai dizer uma simples palavra ou uma simples expressão facial que vai dizer muita coisa para aquela pessoa. E você vai manifestar a realidade daquilo que você está vendo. Consegue entender isso? Nós, como igreja de Cristo, nós precisamos ter essa mesma disposição do Cristo e ter esse mesmo comportamento do Cristo. Passar a dizer aquilo que nós vimos. Jesus disse: eu falo... Ou melhor, Jesus disse, eu digo aquilo que eu vi na presença do meu Pai. E hoje nós temos Cristo em nós. Nós temos que dizer aquilo que nós vemos em Cristo que está em nós. O que você tem visto no Cristo que está em você? O que eu tenho visto no Cristo que está dentro de mim? Isso tem que ser o meu vocabulário, isso tem que ser o seu vocabulário. Precisamos dizer aquilo que nós temos visto, porque aquilo que eu falo cria realidades. Por isso Dario, ele sempre fala, uma fala dele, que aquilo que a gente fala cria realidades. Então a gente não pode falar qualquer coisa, a gente não pode só soltar palavras ao vento. Você sempre tem que dizer alguma coisa, mesmo numa brincadeira, porque quem vê alguma coisa e quem se move por Cristo tem senso de humor também. Você não vai ficar só sério, só falando em espírito, né? E em Cristo você também vai manifestar senso de humor, mas até na brincadeira você vai dizer alguma coisa. E não simplesmente falar. Palavras por palavras, às vezes elas ofendem. Às vezes elas entristecem, elas magoam, elas ferem as pessoas. Então nós precisamos ver para poder ter o que dizer. Amém? E eu quero terminar com um texto que está... Eu tenho um monte de texto, mas eu não posso falar todos aqui agora, senão vou me estender muito. Mas Mateus 26, 72. 26, 72. Ninguém nem sabia, né, que Mateus tem 70 versículos, Mateus 26 tem 70 e poucos versículos, né? Mateus 26, 72. Fala quando Pedro negou lá Jesus, que eles interrogaram Pedro, e aí ele fala assim: e ele, jurando, o negou outra vez, e disse: eu não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Isso te diz alguma coisa?
O seu modo de falar te denuncia. A forma como você fala, a maneira como você fala, denuncia o que você vê, o que você enxerga, o que você pensa, o que você enxerga ou até o que você não enxerga. É lógico que aqui, né, eles estão falando de Pedro, porque Pedro devia ter um sotaque diferente, mas quando um nordestino fala, você reconhece que ele é um nordestino, não é? Pela fala dele. Um baiano, um paulista, um carioca, né? Um bengali lá, quando ele estiver falando, né? Você vai entender que ele é de lá. Por quê? Porque o que eu falo me denuncia. Então a gente precisa mudar o que a gente vê, porque aquilo que eu falo precisa ter significado. Aquilo que você diz precisa ter significado. Precisa criar coisas, precisa criar realidades. E precisa manifestar aquilo que você crê, aquilo que você defende, aquilo que você está convicto. E aquilo que você acredita. Amém? Que nossa oração nesses dias seja como o profeta orou para o moço dele: Senhor, abre os nossos olhos para que a gente possa ver. Porque se eu mudo aquilo que eu vejo, eu mudo aquilo que eu digo. E aquilo que eu digo vai criar novas realidades, vai mudar circunstâncias, vai criar novas oportunidades. Porque eu vou estar dizendo baseado naquilo que eu estou vendo. Amém? E quando eu falo ver, não é ficar tendo visões das coisas. É você enxergar as coisas como Cristo enxerga. É você ver o que Cristo vê. É você ver como Cristo vê todas as realidades. Porque o livro de Hebreus diz que em Cristo todas as coisas já foram criadas. Ele concluiu todas as coisas na eternidade. Então todas as situações, todas as circunstâncias, eu preciso enxergá-las criadas. Mas eu só vou conseguir enxergar isso em Cristo. Se eu conheço a Cristo, eu começo a enxergar as coisas como Cristo enxerga. Eu preciso enxergar como Cristo enxerga. Você precisa enxergar como Cristo enxerga. Porque daí aquilo que eu digo vai começar a criar realidades. Amém? Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por aquilo que o Teu Espírito nos ministrou, Senhor, nesse texto. Abre os nossos olhos, Senhor, para que a gente possa enxergar. E a gente tem o que dizer, Senhor, não simplesmente porque algo precisa ser dito, Senhor, mas porque isso vai fazer parte da nossa realidade. Senhor, nos ajuda todos os dias a mudar aquilo que falamos com base naquilo que nós enxergamos, Pai. Por isso os nossos olhos precisam ser abertos. Muda aquilo que nós vemos, Senhor, muda aquilo que nós enxergamos, para que assim o nosso comportamento mude, Senhor, nossa disposição mude, nosso vocabulário mude, Senhor, nossa entrega mude, Senhor, nossa disposição para crer naquilo que o Senhor está mostrando mude, Senhor, porque nós estamos vendo como o Senhor está vendo, Pai. E mesmo que ninguém esteja vendo, Senhor, nós acreditamos como o Senhor tem nos mostrado. Assim como Noé acreditou, Senhor Deus, que o Senhor faria o que o Senhor disse que faria, por isso ele construiu a arca, e dentro da realidade que ele estava vivendo, ninguém conseguia enxergar, Deus, o que ele tinha enxergado em Ti, Senhor. Nos ajude, Senhor Deus, a enxergar, Senhor, e viver de acordo com aquilo que nós enxergamos. Mesmo que ninguém enxergue, Senhor Deus, mas que isso seja a nossa convicção. E a gente viva e fale e diga, Senhor, aquilo que nós temos visto. Porque nós vimos em Ti, Senhor. Abre os nossos olhos para que nós possamos ver, Senhor. Essa é a minha oração nessa manhã, Senhor. Pela minha vida, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Como o profeta orou para aquele moço. Abre os nossos olhos para que nós possamos ver o que o Senhor tem para nós nesses dias, Senhor. Abre os nossos olhos para que nós possamos ver, Senhor, o que o Senhor tem para essa nação nesses dias. O que o Senhor tem para as nações da terra nesses dias, Senhor. Abre os nossos olhos para nós vermos, Senhor. Não que o Senhor vai estar construindo coisas novas, mas que nós possamos enxergar tudo aquilo que o Senhor já construiu, que o Senhor já criou, Senhor, mas que nós ainda não acessamos, Pai, porque ainda não vimos, Senhor. Abre os nossos olhos, Pai. Abre os nossos olhos, Senhor, é a nossa oração nessa manhã. Abre os nossos olhos para nos enxergar, Senhor,
como uma parcela da igreja de Cristo sobre a face da terra, e o que nos cabe, Senhor, como tribuninho das águias, o que temos que dizer, Senhor, qual que é o nosso vocabulário, qual a nossa postura, Senhor, como nós temos que nos mover, Senhor, sobre a face da terra, no lugar que o Senhor nos plantou, Pai. Abre os nossos olhos, Senhor, porque queremos ver, Pai. Essa é a nossa oração neste dia, Senhor, essa é a nossa oração, porque nós queremos declarar como Cristo declarou: eu digo aquilo que eu vi. E é nisso que nós queremos estar convictos todos os dias, Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Amém, queridos? Que os nossos olhos sejam abertos nesses dias, para que nós consigamos ver, para que nós consigamos enxergar tudo aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Porque o Senhor tem coisas para nos mostrar, o Senhor tem realidades nele que nós ainda não enxergamos. E nós vamos conseguir enxergar isso só através do nosso espírito, porque a nossa alma, ela não consegue enxergar coisas, a alma só consegue sentir coisas. A alma não enxerga, a alma só sente. Já ouviu pessoas que às vezes até o vocabulário dela, eu estou sentindo que não é para fazer. Eu estou sentindo que não é assim. A alma não vê, a alma só sente. E nós somos espirituais. E os homens espirituais, eles enxergam como Cristo enxerga. Então eles não sentem, eles veem. E essa é a nossa realidade. Amém?